Mais uma vez, boa noite, igreja. Mais uma vez, boa noite, igreja. Graça e capaz de Cristo com todos. Amém. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens dos frutos do Espírito e hoje nós veremos sobre o fruto da alegria. A alegria. Um crente tem que ser alegre em Cristo Jesus? Sim. Sim, e muito. Aliás, toda a essência da alegria tem que estar presente na vida de um crente em Cristo Jesus. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, do verso 4. Lá no finalzinho do Novo Testamento, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Depois mantenha a sua Bíblia aberta em Filipenses, que nós iremos passear por toda a carta, amém? Diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Amém. Abaixa a cabeça. Pai, nesse momento, Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito. Que Ele nos guie, Pai, em meio a tanta coisa maravilhosa que nós temos aqui, Deus. Fale ao nosso coração, Pai. Que nós possamos sair daqui, Senhor, muito, mas muito melhores que nós entramos. Que a resposta, Senhor, que nós precisamos, que nós colocamos no Seu trono de graça, que o Senhor coloque no nosso coração hoje. Para que nós, ao sairmos daqui, Senhor, possamos evidenciar mais ainda Cristo Jesus em nossas vidas. Amém. Obrigado por tudo, Deus. Essa oração que fazemos, Pai, não é nos nossos méritos, é nos méritos de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a alegria, ela se encontrou com a tristeza e falou assim para ela: você, tristeza, você atrapalha a minha existência. Você atrapalha a minha existência. E a tristeza, bem difícil que ela era, em vez de responder, criou logo o quê? Problema, criou um caso. E colocou 10 problemas bem tristes no caminho da alegria. E a alegria, já que estava com a asa meio torta assim, coitado, de tanto superar problema triste, pulou uma vez, 2, 3, 4, 5. Quando chegou na 6ª vez, ela parou e deu uma respirada, descansou e acabou reclamando um pouco. Tristeza, não me deixa seguir em paz, hein? Sai do meu caminho, pelo amor de Deus. Então a tristeza, chata e difícil que era, continuou em silêncio e colocou mais 12 motivos tristes no caminho da alegria. A alegria foi lá, puxou outra vez a alavanca da determinação, respirou fundo e começou a pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parou de novo e na 9ª vez ela se deitou e pensou assim: nossa, como que eu estou cansado. Como eu estou cansado. Por que essa tristeza não sai logo do meu caminho? Por que ela não me abandona logo? Aí a tristeza, percebendo o desânimo da alegria, colocou mais 14 enormes motivos tristes na estrada dela. A felicidade levantou, determinada, séria, e começou a pular 1, 2, 3, 4, 5, 6, e já exausta chegou a pular 13 problemas tristes. E quando estava quase na última ali, pronto, deu de cara com a tristeza novamente. Aí ela esbravejou. O que é isso? Eu não acredito. Outra vez você no meu caminho. E ela não vacilou, a alegria não vacilou, respirou fundo, sorriu, alavancou força de onde não tinha necessária para pular o último problema. E a tristeza ficou parada olhando e disse apenas assim para ela:
Sabe por que eu existo? Eu existo para que você me vença, não para impedir a sua caminhada. Então a alegria prosseguiu, mais feliz ainda, pois agora sabia o que mais motivava ela a ser alegre. Moral da história: até a tristeza serve àquele que decide viver uma vida de alegria. Meus irmãos, a alegria, ela é uma característica do fruto do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. O livro de Gálatas, capítulo 5, testifica isso para mim e para você. E somente através de uma vida com Deus que nós conseguiremos desfrutar de uma verdadeira alegria. O mundo aí fora, ele sempre irá oferecer todo tipo de alegria, todo. Alegria grande, alegria pequena, alegria cara, alegria barata. Mas o que o mundo não diz para mim e para você é que todas essas alegrias que ele oferece para a gente, elas são passageiras, todas. Num primeiro instante, as alegrias que o mundo oferece pode até parecer verdadeira, pode até parecer se mostrar desejosas, vantajosas, a melhor escolha que eu e você deveríamos fazer. Ou seja, a alegria em sua vida de, possuir coisas, bem materiais, riquezas. Se eu pudesse ter isso, ter aquilo, como eu seria muito mais alegre, muito mais feliz na minha vida. Se morasse numa casa melhor, cortar minha casinha, tadinha. Se eu morasse numa casa melhor, tivesse um emprego melhor, se ganhasse um salário melhor, se pudesse trocar de carro todo ano, se a minha conta do banco sempre viesse cheia, enriquecida, aí sim eu teria alegria na minha vida. Já tem aqueles que são, digamos, mais desapegados, mais passionais, que não liga muito para as coisas materiais. Que vale mesmo são pessoas, que vale são relacionamentos. Como eu seria mais feliz, mais alegre na minha vida se eu tivesse um namorado assim, se eu tivesse um namorado assado, um marido desse jeito, um marido do outro, uma esposa dessa maneira ou daquela, enfim. Meus irmãos, a lista de motivos de alegria que uma cosmovisão de mundo oferece para mim e para você, numa primeira instância podem até ser lícitas. Veja bem, Igreja Batista de Queiroz, eu não estou aqui dizendo que desejar uma casa melhor, um carro melhor, melhorar o saldo da sua conta no banco, um namorado dos sonhos, um marido de fazer inveja para as amigas, uma esposa que onde chega ela é o centro das atenções, é pecado. Não é isso. O que eu estou dizendo é que tudo isso sendo visto, analisado com a perspectiva incorreta, sempre, presta atenção, sempre terá seus dias contados. Isso pode ser mais demorado ou mais rápido, que eu e você possamos imaginar. Pensa comigo. A casa dos sonhos, comprei. Oh Senhor, comprei. Mas precisei vender depois para quitar as dívidas que eu não consegui pagar. O carro dos sonhos, nem só se fica uma vez, pastor. Vai lá e compra o carro dos sonhos. E não fiz o seguro porque não tinha dinheiro para pagar o seguro. Aí roubaram o seu carro dos sonhos, sem o seguro. Namorado dos sonhos me trocou por outra pessoa. Você já pensou nisso, pastor? Logo eu. Marido, a esposa ideal. Talvez um trágico acidente levam eles de mim. Pois é, meus queridos, assim é a nossa vida de alegria, segundo a cosmovisão que o mundo vai oferecer. As alegrias podem até ser lícitas, mas todas, sem exceção, virão com prazo de validade. Todas.
E esse prazo, ele é muito mais curto para as coisas boas do que para as coisas ruins. Esse detalhe. Para as coisas boas, o prazo de validade parece que é mais assim. E para a coisa ruim, você fala, Jesus, é igual a história da tristeza e da alegria. Pensa naquela pessoa que atrelou a sua alegria à casa, ao carro, os bens materiais, e acabou, por um motivo ou por outro, perdendo a sua alegria. Pensa naquele que atrela a sua alegria de viver a um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, que por um motivo ou por outro, esse relacionamento é rompido e se desfaz. A partir desse ponto, há duas possibilidades de escolhas de caminho a se tomar, segundo a ótica que esse mundo vai te oferecer. Primeiro, aquela célebre frase, é quase um poema, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Partindo para quê? Para outra conquista, seja material, seja relacional, e assim sucessivamente. Num ciclo sem fim de busca de uma alegria que se esvai entre os dedos como água. Segundo, a pessoa pode entrar num espiral descendente, ou seja, num poço sem fundo, onde ele é tão escuro, mas tão escuro, que a pessoa passa a não ver mais possibilidades de voltar a ser alegre novamente. Aqui é onde entram os remédios tarja preta, as consultas ao analista, ao psicólogo, ao psiquiatra e aí por diante. Veja bem, não estou também falando que não é para ir no médico. Se já há um problema instaurado, uma patologia em mim e você, só eles conseguem dar jeito. Só eles. Sabe por que o mundo olha para um crente em Cristo Jesus e não compreende quando diante de grandes privações, de grandes perdas, grande dilema, apesar da dor, da adversidade, do drama, ele segue o seu caminho como se não importa o que aconteça, ele não perde o foco, ele não perde o sorriso no rosto, o regozijo no seu coração. Olha que o Salmo 1, de 1 a 3 diz: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Meus irmãos, a diferença entre aquele que busca alegria entre coisas passageiras e a de uma pessoa que sabe onde está a fonte de alegria, uma fonte de alegria eterna, é que uma busca a alegria em fontes que são carnais, e a outra vai buscar a sua alegria em fontes que são espirituais. A prova disso está justamente nas palavras do apóstolo Paulo, que lemos no início: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, mais uma vez, alegrai-vos. Mas que tantos motivos de alegria Paulo tinha naquele momento da sua vida para escrever um verso tão encorajador desse. Paulo devia estar bombando, na crista da onda, né? Sabe, por cima da carne seca, como se diz aí. Só que ele não estava, não estava. Quando Paulo escreve essa carta contendo esse verso para ser enviado aos crentes lá da cidade de Filipos, Paulo estava preso em Roma. E você acha que quem está numa prisão, principalmente romana, deveria ter motivo de se alegrar? E temos que ir além.
Os crentes da cidade de Filipos, os que iriam receber essa carta, será que eles tinham motivos de estar alegre, de ser alegre? Eles estavam sob severa perseguição, passando por todo tipo de privação, fome, miséria, por causa de quem? De Cristo Jesus e do Evangelho. Mas o que Paulo diz? Alegrai-vos sempre nas posses que você tem. Será que foi isso que ele diz? Alegrai-vos sempre nos relacionamentos zelosos que você quer ter. Não. Ele diz: alegrai-vos sempre em quem? No Senhor. No Senhor. E Paulo insiste. Ele chama a atenção da igreja e fala: eu te digo outra vez, igreja, alegrai-vos. Alegrai-vos. Tá, pastor? Tá. Mas como eu consigo me alegrar com a vida que eu estou levando? Explica para mim você. A dificuldade que eu estou passando, o sofrimento que outros me fazem passar. Essa é a célebre pergunta que não quer calar. Como viver em alegria diante de tanta dificuldade na minha vida, tanta tristeza na minha vida? E aqui está o primeiro ponto, nossa reflexão nessa carta maravilhosa de Paulo essa noite. O primeiro ponto é, sabe o que é? Oração. Oração. Mantenha a sua Bíblia aberta em Filipenses e volta lá para o capítulo número 1, no verso 4. Filipenses 1, 4. Vamos exercitar os dedos aí. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Meus irmãos, a oração, ela produz alegria em mim e em você. A primeira vez que a palavra alegria surge no texto de Filipenses, está relacionada a uma vida de oração. Oração. A oração produz alegria, satisfação no meu e no seu coração. Isso ensina que a verdadeira alegria provém do quê? Do bem material? Do bem relacional? Do seu relacionamento um com o outro? Não. A nossa alegria provém do nosso relacionamento com Deus. Do meu e do seu relacionamento com Deus. Quando Moisés ele esteve em oração lá no Monte Sinai, ele desceu com o seu rosto resplandecendo, brilhando. Êxodo 34, depois leia lá. Sabe por quê? Porque ele estava diante da glória de Deus. E quando saímos de um momento a sós com Deus em oração, a presença da sua glória irá nos acompanhar, ela irá nos alegrar. Amém, irmãos? Você ora? Você ora? Ou você ora só quando você precisa de orar? Você ora quando está tudo lindo e maravilhoso? Ou você ora quando tudo está no caco? Deus diz a mim e a você: cultive a alegria no meu e no seu coração em suas orações, pois é um privilégio. Preste atenção, igreja, orar a Deus é um privilégio ofertado a poucos. É ofertado a poucos, muito poucos, pelo relacionamento íntimo com Deus. Amém? Segundo ponto, a alegria no nosso coração se dá através da comunhão comigo. Leia comigo agora Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2. Abra lá. Filipenses capítulo 2, versículos 1 e versículo 2. Portanto,
se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. A segunda vez que Paulo usa a palavra alegria na carta de Filipenses, ele está incentivando aqueles irmãos, e a mim e a você, a viverem em comunhão com os irmãos, comunhão uns com os outros. Se não houver comunhão entre as pessoas, o ambiente, naturalmente, ele não é alegre, mas vai ser cheio do quê? De tensão, podendo evoluir para grandes problemas, grandes conflitos, grandes confusões. Como a gente estamos num lugar onde as pessoas que vivem em comunhão, é bênção de Deus garantida, garantida. Muito difícil você estar num lugar onde a comunhão impera no meio do povo de Deus e você não ser contagiado com isso. É bênção de Deus garantida. Salmo 133. Não precisa abrir não tenha aberto ainda. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desse sobe a gola de suas vestes, como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas sem comunhão entre os irmãos, é muito difícil a minha e a sua oração sequer passar esse teto. Deus é bom, Ele é gracioso, sim. Sim. Ele faz muito mais do que pedimos, do que merecemos. Mas a própria presença de Cristo Jesus está condicionada à nossa comunhão uns com os outros. Mateus 18, 19 e 20. Ainda que vos digo mais, se dois ou três concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, presta atenção, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles. Tem gente que acha que igreja tem que ser, sabe? Eu vou naquela igreja lá por quê? Porque, nossa, tem 5.000 pessoas na igreja ali, nossa, é maravilhoso. Por que a gente não vai aqui perto da sua casa mesmo? Ali, 1, 2, 3, 4, 5. Meus irmãos, cultive a sua alegria vivendo em comunhão com o seu irmão, amém? Isso não foi um pedido, isso não foi assim, ai meu Deus, vai, meu Deus, o Renner, não dá, a Paula então, meu Deus, não dá, não tem condição, a Érica, não, a Érica não esqueça que habita no coração deles também está no seu, e Deus sabe disso, mas parece que eu e você esquecemos disso. Viva em comunhão com o seu irmão, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você como igreja em Cristo Jesus, amém? E aqui está o terceiro ponto. A alegria no nosso coração, estando em Deus, reflete no que? Dedicação. Filipenses 2, 17 e 18. Abra lá comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 17 e 18. Contudo, ainda que eu, Paulo, seja derramado como libação,
sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meus irmãos, aqui é a terceira vez que Paulo usa a palavra alegria, que surge no texto que ele escreve aos Filipenses. Paulo ensina sobre a dedicação à obra de Deus. O termo derramado como libação tem um significado sacrificial, intencional, sabe, um sacrifício intencional, que parte de mim e de você. Mesmo preso, Paulo se alegra em poder servir a Deus e ajudar a igreja com todos os ensinamentos que ele coloca nessas cartas. Quando eu e você, nós fazemos algo na obra de Deus, devemos realizar pensando em quem? No Senhor. No Senhor. E não somente em pessoas. Colossenses 3,23, presta atenção. E tudo, quando fizerdes, fazei de coração, como se fizesses ao Senhor, e não a homens. Você estará fazendo a homens. Estará fazendo a homens. Mas se o seu foco estiver ali, você quer confete, você quer recompensa, você quer elogio, você quer afago, você quer holofote. Sabe por quê? Por mais que você faça, a pessoa pode ser extremamente ingrata com você. E aí? E aí? Se você faz para Deus, esse problema não é seu, esse problema é dela. Amém, irmãos? Embora também devêssemos servir as pessoas como Jesus ensinou, como Ele ensinou, temos que fazer como se estivéssemos servindo Ele próprio, que automaticamente nos condiciona a servir, não importa quem, não importa de que forma, não importa o que você está recebendo em troca, mas com uma alegria no nosso coração, porque primariamente não é a Ele que você está servindo, é ao Deus, o nosso Senhor, que te redimiu naquela cruz do que você merecia, do que eu merecia. O Senhor diz para cultivarmos a alegria, se dedicando à obra de Deus. Amém, irmãos? Quarto ponto: a alegria no Senhor, dentro do meio do seu coração, vai promover em nós, sabe o que? Benevolência. Filipenses 2, 28 e 29, abra lá. Filipenses capítulo 2, versos 28 e 29. Por isso, eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o do Senhor com toda alegria, e honrai os homens como Ele. A quarta vez que Paulo fala de alegria, sobre alegria a essa igreja de Filipos, ele ensina sobre fazer o bem ao próximo. Ao próximo. As nossas boas ações, elas devem ser realizadas com alegria. Com alegria, não com pesar no coração. Sabe, tirou da zona de conforto você. Domingão, à tarde, aquela macarronada com frango e farofa, aquela Coca-Cola gelada, que você comeu, que se infartou e deitou no sofazão da tarde, o ventiladorzão ligado assim, e agora eu vou tirar o meu sono da beleza, vai para o culto à noite bem, aí o seu telefone toca. O telefone toca. Você já fica assim: o que será que é, meu Deus? Ô irmão, tudo bem? Tudo bem. Você não me ajuda? Só fica assim. O que eu posso fazer pelo irmão? Tem um irmão do outro lado da cidade que me ligou precisando muito da nossa ajuda. Eu preciso que o irmão vá comigo. E aí? Eu tenho meu sono, a barriga cheia,
Preciso descansar para o culto à noite. Ah, não. Então se eu vou lá agora, acho que eu não vou no culto à noite. As nossas boas ações, a motivação dessa tem que ser a alegria que eu e você temos em Deus. Mesmo que isso for bagunçar a tua zona de conforto. Romanos 12, 6 a 8. Presta atenção. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Quer um exemplo prático disso aqui? Vamos lá. As doações, dízimos e ofertas que a igreja recebe. O próprio Senhor disse que ama aquele que oferta, aquele que dá, com o quê? Chutando o chão assim? Meu Deus do céu. É assim? Alegria. É com alegria no coração. Alegria no seu coração. Mais tarde, os próprios filipenses comprovaram isso aqui. Leia comigo, Filipenses 4:10. Vai lá, capítulo 4, verso 10. Alegro-me muito no Senhor, por teres finalmente renovado o vosso cuidado comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. A igreja de Filipos ajudou o apóstolo Paulo nas suas necessidades, mostrando que aprendeu essa lição. Eles ajudaram não só o apóstolo Paulo, mas também muitos outros irmãos que estavam em necessidades. E se vocês fossem olhar para a realidade deles, irmãos, você tem um coração grato e alegre, feliz para servir a Deus, inclusive com o que Ele dá para você, com o que Ele permite que você administre, porque não é seu, é dele. Você vai, isso tudo vai ficar. Que você administre, tem que ser com alegria no seu coração. Tem que ser com alegria no seu coração. Ajudar quem necessita, principalmente os da fé, é um privilégio dado por Deus. Sabe por quê? Pode ser eu e você amanhã que estejamos necessitados, e Deus vai levantar pessoas para vir ao meu e seu encontro. E isso, preste atenção, e isso independente do seu posicionamento com relação a isso perante Deus. Você pode ser generoso e alegre em ajudar a obra de Deus, ou pode ser um amante das riquezas e botar um envelope sem nada aqui dentro. Que Deus é tão maravilhoso que Ele ainda vai levantar pessoas para ir no seu encontro, no meu encontro, se eu e você estiver precisando. Porque a alegria está onde? Em colocar o dinheiro aqui? Em receber o dinheiro do outro? Não. A alegria está onde? Nele. Amém? A igreja de Filipos aprendeu essa lição. Existem inúmeras formas de fazer o bem, através de doações, de auxílio aos necessitados. Muitas vezes a necessidade de uma pessoa, ela não é só financeira. Não! Ajude-o em sua necessidade, mas com um sorrisão no rosto, irmão, dando um abraço apertado, um aperto de mão, uma palavra amiga, de suporte. Ser benevolente é muito mais do que ser apenas caridoso, é ser amoroso em Cristo Jesus. Isso cura feridas, isso cura vidas. Cultive a alegria no seu coração, fazendo bem ao próximo. Primeiro os da fé, depois todos que Deus colocar no seu caminho. Amém, irmãos? Quinto ponto,
Alegria no Senhor fará com que o meu seu coração sinta extrema confiança. Filipenses 3:1, abra lá. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, quanto às outras coisas, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é difícil escrever-vos as mesmas coisas, porque isso vos dá segurança. Meus irmãos, Paulo se justifica com a igreja sobre o motivo de estar falando tanto as mesmas coisas, como falar de alegria, por exemplo, que ele estava falando nessa carta. O motivo de sua repetição era ensinar sobre ser alegre na presença de Deus. Paulo queria apenas, com essas repetições, não só com esse tema alegria, mas com toda a pregação do evangelho dele, certificar que os irmãos não estariam vivendo uma vida de tristeza por qualquer tipo de situação de prisão, qualquer outra perseguição que eles pudessem estar enfrentando, dificuldade. Nós devemos ter confiança permanente a todo momento em Deus, insistir em buscar a alegria que vem do Senhor. A alegria está nele, ele é a fonte da alegria na sua vida. Mas e você, irmão? Você está buscando isso? No mundo não existe, preste atenção, no mundo não existe alegria verdadeira. Não existe alegria verdadeira que se dissipe, que não se dissipe como uma névoa quando o sol bate de manhã. Fora da presença de Deus, isso é apenas questão de tempo. Mas com Cristo Jesus nós somos cheios de alegria. A alegria do Espírito Santo de Deus, que já habita em mim e em você. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, presta atenção. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Ter fé significa confiar em Deus. Quem duvida fica amedrontado, temente ali, pela incerteza. Mas quem tem fé em Cristo está convicto na bênção que vem do Senhor. E isso não necessariamente pode ser em situação de fartura ou situação de paz na sua vida. Pois as bênçãos de Deus também sobre aquele que passa pelo deserto, pela dor, pela adversidade, pelo drama, qualquer na sua vida, também estará. Não caia nessa armadilha daqueles que, motivados pelo coração enganoso, afirmará que bênção de Deus é só nos momentos bons. Busque isso, você tem que buscar isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Que você tem que fazer por merecer. Jesus amado, isso é pregar em púlpitos e igrejas por aí. O que eles dizem? Faz isso, faz aquilo, não é? Dê isso, dê aquilo, faz assim, faz assim aqui. Deus vai abençoar você. Não, irmãos, não. A bênção de Deus está sobre todo aquele que confia no Senhor. Isso não tem nada a ver comigo e com você. Sabe por quê? Porque a nossa fé não vem de mim e de você, mas é um dom que Deus nos dá. Esse simples fato derruba tudo isso aqui por terra. Através da semente da palavra de Deus, a semente do Evangelho de Cristo, nós podemos cultivar o fruto da alegria em nossa fé e confiança naquele que é o autor, e consumador da nossa própria fé.
Meus irmãos, cultive a alegria no seu coração através da confiança que eu e você temos em Cristo Jesus, em Deus. Amém, irmãos? Seja alegre. A igreja de Filipos era motivo de alegria para o apóstolo Paulo. E a Deus. Sua fonte de alegria sempre esteve no Senhor. Nós podemos até nos sentir fracos diante dos problemas da vida. Mas quem tem alegria em Deus, se fortalece a cada dia. Sabe por quê? Neemias 8:10, presta atenção. E ele lhes disse ainda: ide, comer e beber do melhor que tiveres, e enviarei algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor, portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. A minha, sua força não está no meio do seu braço. Você pode estar passando pelo pior problema possível. É isso que o mundo não entende. Como assim? O drama que você está vivendo e você está aí. Por quê? Sabe por quê? Porque nós somos alegres pelo que Deus é, não pelo que Ele pode fazer por nós. Nós nos alegramos pelo que Deus faz, mas primariamente nós somos alegres porque a fonte da alegria do meu e do seu coração é Deus. Se Deus está no seu coração, a fonte da alegria vai estar no seu coração. Como uma bateria que precisa ser carregada, nós também precisamos renovar a nossa alegria em Deus. O ser humano é fraco. Está difícil, irmão? Está doendo, irmão? Está complicado? Olha para a cruz de Cristo. Olha para o Senhor. Só Ele é capaz de nos alegrar em meio a qualquer tipo de tempestade dessa vida. Só Cristo pode nos sustentar de pé diante do chão que insiste em balançar. Só Jesus, só em Jesus, nós podemos caminhar sobre as águas da incerteza, da dificuldade, da dor, da necessidade. Só em Jesus, só em Jesus. Só nós temos condições de ter alegria quando nós dobrarmos o nosso joelho, seja por um motivo difícil ou por um motivo alegre, bom. Só em Jesus nós temos condições de estar em comunhão com aqueles irmãos até indesejados por você e pelos outros. Mas que Deus espera que eu e você amemos Ele e com alegria em Cristo Jesus. Só em Jesus conseguiremos força para nos dedicarmos à obra de Deus, a qual eu e você fomos chamados para esse lugar aqui. Mesmo que montanha se levante e se agigante diante da igreja, diante de mim e de você, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é muito, mas muito maior do que tudo isso. Amém, irmãos? Só em Jesus nós teremos plenas condições de servir com benevolência para aqueles que necessitam, sem querer confete, sem querer like, sem querer que bombe na rede social. Mesmo se os mais necessitados possa ser eu e você. Só em Jesus nós conseguiremos ter confiança que aquele que iniciou a boa obra em mim e em você, Ele vai completar ela, amém? Ele vai completar ela. Seja quando Ele voltar, ou seja quando Ele chamar eu e você para a glória. Pois a nossa confiança está depositada justamente naquele a qual eu e você nós temos crido e professado isso dia após dia. O autor, sustentador e consumador de tudo que há. Tudo que há. O meu e do seu Deus, Criador dos céus e da terra, que deu o seu bem. Ele deu o que Ele tinha de mais valioso, mais precioso, para que a alegria eterna inundasse o
no meu e no seu coração, a minha e a sua alma, que é Cristo Jesus. Amém, irmãos? O mundo não nos compreende, eu e você. Esquece. Esquece. Porque a eles o entendimento não foi aberto pelo Senhor. E muitos jamais irão conhecer aquele que se revelou a mim e a você. Aquele que vive e reina em mim e você. Aquele que é a razão da nossa alegria, que é o nosso Deus. A Ele, só a Ele, toda a honra, glória e alegria do nosso coração, eternamente. Amém. Abaixe a cabeça. Vamos orar a Deus.